aqui. Espírito Santo de Deus, obrigada, porque você está sempre conosco, onde quer que a gente esteja, acordado, dormindo, andando, sentado, você está sempre conosco. Mas, Espírito, nós queremos te convidar para estar conosco aqui mais intensamente, que o Senhor possa estar enchendo essa sala como a igreja de Deus invisível, ela também é invisível, mas tu estás aqui e nós te pedimos, vem com intensidade, vem com muito propósito aqui no nosso meio, vem nos fazer conectar com o céu. E nesse estudo que vamos fazer de Lucas 19, ajuda-nos a estarmos vivenciando, sentindo no nosso ser aquilo que Jesus viveu, aquelas emoções, aqueles ensinamentos, que eles possam ser colocados nas nossas veias para correr em todo o tempo, que tu possas, Espírito, falar aos nossos corações e transformar nossas vidas hoje. Eu oro por transformação das nossas vidas, do nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eita, deixa eu baixar aqui o meu volume de saída para não chegar para vocês, atrapalhando. O que vocês estão vendo aí? Nem perguntei, o que vocês estão vendo aí na tela? Alguém fala para mim, por favor. O que vocês estão vendo toda aí? linda aí, só você. Só você, por enquanto. Deixa eu ver. Ai, vocês estão vendo uma coisa compartilhada, né? Vamos compartilhar ainda. Espera. Essa reunião aqui, esqueci de share, fiquei conversando, olha aí, de bobeira. Screen share. Vamos lá. Bom dia, gente. Essa daqui, não é essa que eu quero essa, a do serviço. Pronto, agora estamos na telinha certa, né? Vamos chegar na revisão da semana passada, né? Lucas 18, nós vimos coisas bem profundas, nós vimos que devemos orar sempre, nunca desanimar, não com repetições vãs, mas sempre orando, sem desânimo, né? Aquela fé confiante de Davi, como já vimos na nossa série recente, e que o reino de Deus ele pertence aos que são dependentes de Deus e verdadeiros como crianças, né? Que nós precisamos entregar tudo, nos render verdadeiramente a Cristo. Não é uma questão religiosa, né, de cumprir regras, é onde está o nosso coração. A gente precisa entregar a nossa vida e tudo que tem nela para que a gente possa receber a salvação. E que nós devemos erguer a nossa voz em humildade, dizer a Jesus o que é que a gente quer que ele faça, né? A gente precisa fazer isso, é um hábito que a gente não tem, por algum motivo, né? A gente acha que não merece, ou a gente acha que Deus não vai nos ouvir, ele está muito ocupado, tem alguém que precisa mais, enfim. Nós vamos hoje ver no capítulo 19, vamos ver o resgate de um grande pecador, mostrando que Jesus se importa. Nós vamos questionar o que a gente tem feito, né, com o que nos foi dado, muito séria essa parábola. E a gente vai ver a narrativa do final da trajetória de Jesus, né? A gente vem caminhando com ele, né? As últimas semanas, a caminho de Jerusalém, e a gente vai ver a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Olha, eu coloquei aqui, eu tenho a impressão de que no YouTube não aparece o meu mousezinho. Mas se você olhar no alto à esquerda desse slide, a gente tem um trecho de Lucas 17, 11, que diz:
a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Eu quero que a gente faça essa viagem juntos agora. Se você olhar aí, a Galiléia, ela está em cor de rosa, né? E Samaria está logo abaixo, um cremezinho, uma coisinha gelo, tá? E aí eu dei um zoom aqui à esquerda na Galiléia, para a gente ver a região onde Jesus estava. Se você olhar aqui, eu marquei, tem algumas coisinhas de vermelho, isso aqui que está de vermelho, são versículos de Lucas, tá? Menos um que tem aí, que está marcado de João, mas a maioria aqui, quase todos, são de Lucas. Então, se você olhar nesse lado esquerdo, na Galileia, você vê lá embaixo, versículo 2:39, está marcando Nazaré, é onde Jesus cresceu, né? E o versículo 2:39 é aquele que diz que depois que eles terminaram, né, tudo que eles tinham que fazer lá em Belém, levaram Jesus no templo, né, para ser circuncidado, eles viajaram para a sua residência em Nazaré, e Jesus é chamado de Nazareno por causa disso, né? Ele nasceu em Belém, na Judéia, mas ele foi levado, ainda pequenininho, ainda infante, para Nazaré. E aí, pertinho de Nazaré, tem a cidade de Naim. Eu não sei se você lembra, eu agora estou ficando com isso na minha cabeça. Naim é a cidade que Jesus ressuscitou o filho da viúva, fala de Naim, tá aí, bem pertinho de Nazaré, eu marquei com o versículo 7:11. E aí, ainda nesse zoom, lá mais para cima, à direita, você vai ver a cidade de Cafarnaum. Eu não botei uma setinha, porque eu acho que Cafarnaum a gente já devia conhecer. Essa é a sede, né? Cafarnaum é a sede da vida de Jesus adulto. Ele ficou morando ali e aconteceram muitas coisas por ali. Aconteceram tantos milagres por ali que, se você olhar, eu marquei o versículo 10, 13, 15, Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, está aí do lado também. Se todos os milagres que foram feitos aí com você foram feitos em outro lugar, eles já tinham se convertido, mas vocês são de coração duro, né? E Betsaida eu apontei com o versículo 9 e 10, porque é para essa região que, depois que Jesus mandou os 12, ele enviou os 12, eles voltaram todos excitados, né, com tudo que tinha acontecido, e aí Jesus se retirou com eles, saiu de Cafarnaum e foi para Betsaida, e aí a multidão seguiu, e ali é onde teve a multiplicação, né, daqueles pães e daqueles peixes para alimentar os 5.000. Então, Jesus morou por aí, por essa região, e é claro, agora a gente vai se mudar um pouco para o mapa da direita, que é um mapa mais geral. E nesse mapa mais geral, você vai ver que Jesus andou por ali ao redor, né, da Galileia. Ali no versículo 8:22, a gente está apontando para o Lago de Tiberíades, que é interessante, porque o Lago de Tiberíades também é o mar da Galileia. É bem interessante, né? Porque ele é um lago, mas ele é tão grande, esse lago, que eles chamam de mar, né? Mas esse é um mar de água doce. E ali é que Jesus atravessou para ir para Decápolis. Aí vocês lembram da história do Gadareno ou do Geraseno? Eu botei o mesmo versículo, 8, 26, e na verdade também 37, são 2 versículos, mas eles se referem à mesma cidade. Só que é interessante porque algumas versões, como por exemplo a versão ARC, né, que é a Almeida Revisada e Corrigida, ela fala que ele estava na cidade de Gadara, e fala dos gadarenos. E outras versões, como, por exemplo, a NVI, que nós usamos, ela fala da cidade de Gerasa, e fala dos gerazenos. Então, esse evento aconteceu alguma coisa, tudo que a gente sabe é que Jesus, com certeza, é que Jesus disse, vamos para o outro lado do lago, e ele foi para Decápolis, e ele foi para uma dessas 2 cidades, a gente não sabe exatamente qual. E aí, só para fechar aqui, se você olhar no centrão, lá no sul de Samaria, você vai ver
a cidade de Sicar. Eu apontando a cidade de Sicar e apontei com o versículo de João 4:5, que é aquele fato da mulher samaritana, lembra do poço? Isso é durante a vida de Jesus, porque ele ia e vinha da Galileia para a Judéia. A Judéia, lá embaixo, é onde está Jerusalém, mais ou menos no meio ali da Judéia. E se você lembra bem, a ordem, né, a lei, mandava que eles fossem anualmente para Jerusalém, para o templo, né? E aí, na verdade, essa é aquela festa da Páscoa que está acontecendo agora, né? Em breve, aqui com a gente. Então, Jesus ficava ali para cima e para baixo, né? E esse era o caminho, na verdade, entre a Galileia e a Judéia, era passando ali pelo meio de Samaria. E aí tem toda aquela história, né? De você passar ali e ter história do bom samaritano e tal, que a gente já passou. Enfim, só para dar uma situada para vocês, mas aí agora eu quero levar você para o versículo que está no canto inferior esquerdo da tela, que é o primeiro versículo de hoje, que ele diz assim, Lucas 19:1, ele diz, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Então, agora a gente vai sair daí e a gente vai para uma visão que a gente está mais acostumada. Olha aqui, uma hora dessa, Flávio vai assistir esse negócio, se não tiver aí ao vivo, e ele vai ver, ele pergunta assim, olha, Cátia, isso aqui é um cartoon, é um desenho, uma aproximação, ou é de verdade? Quais são as distâncias? Aí eu fui lá no Google Maps e eu fiz essa pergunta, né? Como é que a gente ia de Cafarnaum, que aí está medido lá em cima, né, Capernaum, por causa da linguagem, né, que está meio espanholado, metido com um bocado de árabe aí, enfim. E lá embaixo, Jerusalém, se você for olhar, o caminho mais curto está marcado em azul, e esse caminho, ele passa mais pelo centro, atravessando Samaria pelo centro, e aí ele vai caminhando, que eu marquei, dá umas 35 horas atléticas, viu, minha gente? Para mim não daria de jeito nenhum, 35 horas seguidas, sem parar, né? Só uma estimativa, é claro, dormindo. Então, Jesus passou isso é considerado a última semana, né, da vida dele, ele foi descendo ali, e, assim, a distância por aí seria 164 quilômetros. E aí, se vocês olharem um pouquinho para a direita, tem dois caminhos de cinza que são no leito, né, na borda esquerda e direita do Rio Jordão. Então, essas duas coisinhas cinzas, elas estão à direita e à esquerda do Rio Jordão, que é uma planície. E isso lá embaixo converge em Jericó. Vocês estão vendo? Jericó é essa cidade onde Jesus chegou hoje, né? Hoje, 19:1, ele entrou em Jericó, aí que está apontada com a setinha, e é um pouquinho, né, à direita, né, um pouquinho nordeste, mais para leste de Jerusalém. E aí, Jesus passou por ali. E aí fica a pergunta, né? Por que se Jesus costumava, como a gente viu, né, passar pelo meio de Samaria, ele passou por ali? Ele tinha uma grande missão para fazer em Jericó, que era resgatar a vida de um grande pecador. Olha, Jesus sai do caminho dele para encontrar um pecador arrependido. Aleluia. Então, vamos começar, né? De fato, depois dessa uma viagem geográfica aí, vamos para a viagem na palavra. Então, Jesus, ele entrou em Jericó e atravessava a cidade, diz o versículo 1. Havia ali um homem rico, viu, minha gente? E rico pode ir para o céu também, pode ter certeza disso, chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos. Estão lembrados dos publicanos? Os coletores de impostos? Então, os coletores de impostos eram odiados pelo povo porque eles extorquiam, eles cobravam os impostos para o governo romano, mas eles podiam taxar o que eles quisessem para a população, e aí eles pegavam o dinheiro deles, né, de uma forma ilícita. Mas Zaqueu, ele era
chefe dos publicanos naquela região. Então, ele realmente recolhia uma grande soma, né, da população. Então, ele era considerado, ele era exilado, na verdade, da população, né? Apesar de ser filho de Abraão, ele não era filho de Abraão, porque a turma dizia, não, você aqui não. E a gente vai ver que Jesus disse, você é filho de Abraão. E aí, olha o que eu ressaltei em azul. Ele queria ver quem era Jesus. Vocês estão lembrados do que a gente falou? Gente, você chega junto de Jesus por muitos motivos. Você pode chegar junto dele para pedir um favor, me cura aqui, né? Me consola ali, ajeita aqui essa minha situação, o emprego, a casa, dá um jeito aqui na minha vida. Você pode querer chegar junto de Jesus para botar ele para baixo, para dizer isso não vale nada, isso é tudo mentira, isso não existe, mas você pode chegar junto de Jesus para aprender como discípulo, você pode chegar junto de Jesus para ver a verdade verdadeiramente, e a gente está aqui hoje para ver essa verdade e aprender com Jesus. E foi assim que Zaqueu chegou. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era pequeno em estatura e não conseguia ver, né, por causa da multidão. Gente, a multidão atrapalha. A multidão conversa com a gente. Olha, eu já fui em culto que eu tive vontade de levantar e sair do lugar, porque às vezes o pessoal fica... Tem uns que ficam olhando lá no celular, tem uns que ficam conversando com quem está do lado, e ali, ó, a palavra rolando, e a gente perdendo. A multidão atrapalha. Você quer estar com Deus, você precisa ter o seu espírito conectado com Ele e não permitir as distrações ao redor. Assim, correu, eu ressaltei aí, correu adiante e subiu numa figueira brava. Vocês já viram isso antes? Bora, gente, a gente está aqui pegando-se as escrituras. Vocês já viram essa atitude de correr e se expor e fazer alguma coisa que ninguém espera que você faça? Quem fez isso? Aquele pai do filho pródigo, lembra? Aquele pai do filho pródigo, ele correu e ele, naquele caso, né, ele se expôs. Aqui, este homem era nobre, este homem era rico, né? Daquele cara que chegaria com uma limusine, nos nossos dias, né? Com um motorista abrindo a porta, com um guarda do lado, né? Ele subiu numa figueira brava, ele subiu na árvore, feito menino pequeno, né? Ele queria ver Jesus, porque Jesus, ele sabia que ele ia passar por ali. As ruas, né, onde Jesus estava, ali em Jericó, elas eram estreitas, então ele sabia onde aquilo iria desembocar, aquela árvore estava um pouco fora, né, da cidade mesmo, mas ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele correu adiante, diz a palavra, e ele subiu nessa figueira brava, porque ele queria ver Jesus. E aí, quando Jesus chegou naquele lugar, que Zaqueu sabia que ele ia passar, olha outra coisa, gente, que chamou muita atenção minha essa semana. Jesus olhou para cima, Zaqueu era pequenininho, lembra? Todo mundo olhava para ele de cima para baixo. Mas Jesus, ele olhou para Zaqueu de baixo para cima, não era uma coisa que Zaqueu estava acostumado. E aí Jesus disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus não perguntou, o que é que você quer? Você lembra aquelas histórias de Jesus? O que você quer que eu faça? Era tão evidente o que Zaqueu queria, aquilo que ele ansiava, que Jesus já foi respondendo na lata. Ele é assim, minha gente, se chegar arrebentando, ele chega arrebentando também. Ele chega arrebentando, pode acreditar, né? Se abrir tudo, Jesus agora é com você, seja do jeito que você quiser, tá? Você vem com sinceridade de coração, não adianta repetir palavras, né? Se o seu coração estiver nesse lugar, ele vai dizer, venha depressa, né? Desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus se convidou para casa de um coletor de impostos, minha gente, está arrebentando tudo. Aqui vocês estão entendendo a intensidade dessa coisa aqui? Venha-se embora, eu quero ir para sua casa. E a gente vai olhar aqui que não é só ir na sua casa, né, jantar, aquelas festas que eles tinham depois. Não, ele disse, eu quero ficar em sua casa.
Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu obedeceu. Ele fez alguma coisa. Lembra da história que a gente vem falando repetidamente? Você toma uma decisão e você faz alguma coisa. Zaqueu disse, agora é para eu descer e fazer um banquete para você. Eu queria só olhar, né? Ele queria ver quem Jesus era, não sabia nem quem Jesus era, porque ele vivia misturado com a multidão ali, né? A notícia de Jesus ia chegando. Lembra que ele estava chegando em Jericó. Ele não sabia quem ele era, mas ele obedeceu na mesma hora. Ele desceu, a palavra diz, rapidamente. Gente, mais do que nunca, essa semana eu vi como é importante cada palavra, né? Ele desceu rapidamente. Eu fico esperando, pensando, o que eu vou fazer para o jantar? Será que esse cara vai mesmo? Quem que eu vou chamar para ir ali? Né? Não, ele foi lá e foi obedecer, e ele o recebeu, detalhe, com alegria, com alegria. Ele estava exultando com aquilo, ele não esperava aquele presente, né? E aí, para fechar esse slide, todo o povo viu isso e fez o quê, minha gente? Quando você está fora da festa, a sua murmurar, reclamar, não deu certo, fulano acusar, fez isso, fez aquilo. Olha o que o povo fez, começou a se queixar e dizendo, né, de Jesus, ele se hospedou na casa de um pecador, porque Jesus foi lá se hospedar, viu? Jesus não foi lá jantar, não, preste atenção nos detalhes. Ele se hospedou na casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu, Jesus tomou posse dela, ele entrou. Quando ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa também. Se a gente deixa, aquilo enche o espaço ao nosso redor. Então, aquele povo ficou ali se queixando, acusando que Jesus foi para a casa de um pecador, mas a história continua. Vamos ver as reações, né? Essa coisa aí. Além da reação, né, de descer rapidamente e receber Jesus, Zaqueu, seguindo aí para frente, né, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, espontaneamente, gente, a gente não está vendo Jesus exortar para nada Zaqueu. Zaqueu disse, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens ao pobre. Não é no ano que vem, quando as coisas melhorarem, quando passar a pandemia. Não, é presente, né? Presente. Eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ora, isso era muito além da lei. A lei tinha muita provisão, né, para muitas situações ali, mas Zaqueu foi além da lei. Quando você devolvia alguma coisa espontaneamente pela lei, isso eu aprendi essa semana, não conheço a lei nem da gente, que eu deveria conhecer, quanto mais a do lado do povo hebreu. Mas eu fiquei sabendo que você, quando devolvia espontaneamente alguma coisa que você extorquiu de alguém, você devolvia 1/5 daquilo, né, como penalidade. Zaqueu escolheu devolver 4 vezes mais do que aquilo que ele tinha extorquido, né? E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Lembra daquela afirmação que eu falei no começo? Porque ele, por ser publicano, não era considerado filho de Abraão. Eles simplesmente exilavam esses homens da sociedade, mas Jesus declarou, né? Você também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquela era a missão de Jesus, e ele foi para Jericó, e eu não sei o que mais ele fez em Jericó, mas verdadeiramente ele foi lá resgatar a vida de Zaqueu, que nunca tinha visto, né? Eu queria só refletir aqui um pouquinho o contraste, né, daquilo que aquele jovem rico fez, aquele que cumpria as regras, os mandamentos, desde a sua juventude. Lembra que ele falou para Jesus, eu faço tudo certinho, tudo que está na lei eu faço, né? Jesus disse, tudo bem, venda os seus bens, dê aos pobres e me siga.
E o que é que aquele rapaz fez? Ele foi embora triste, porque tinha muitos bens, né? Olha a diferença do coração de Zaqueu. A diferença é, ele disse, eu vou dar tudo aos pobres, eu vou devolver tudo que eu roubei, 4 vezes mais. Ele estava ali, eu quero é você, Jesus. Eu quero é você, Jesus. E aí, eu também queria ressaltar para vocês uma citação de Charles Spurgeon. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele, ele é muito conhecido. Ele não viveu nesse século, ele viveu no século XIX, eu botei aí, né? 1834 a 1892. Esse homem era um conhecido pregador, ele era um batista reformado, e tem essa citação dele que diz assim: quando você recebe Cristo pela porta da frente, não deve manter o diabo na sala dos fundos. Às vezes a gente é assim, sabe? A gente pega e aí, tá, Jesus, que maravilha, agora eu sou cristã, agora eu comprei uma Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia todo dia, e eu vou para a célula, e eu vou achar um ministério para mim, Jesus vai achar um caminho, um lugar para mim, lá, mas eu continuo falando mal do povo, reclamando, reclamando da injustiça, e achando que eu não tenho o suficiente, e tarararará. Olha, tem que jogar fora o lixo, tem que jogar fora o lixo. Não vamos guardar nosso lixo, né? Na sala dos fundos. Olha, o mundo é injusto, minha gente, o mundo é injusto, mas Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa justiça, Ele diz que está tomando conta de você, então volte-se para Ele, entregue tudo que tem de ruim na sua vida, Senhor, toma, eu tenho o meu altar, para Deus, é desse tamanho, assim, enorme, porque eu boto muito lixo lá em cima, toma, Senhor, isso está ruim, toma, Senhor, isso está ruim, você faixa para lá esse lixinho, porque eu vou botar aqui esse mais, aqui esse no teu altar, Senhor. A gente precisa verdadeiramente entregar o lixo da nossa vida a Jesus, né? Fica essa citação aí de Charles Spurgeon para a gente hoje, tá? E aí agora a gente vai mudar para a parábola das 10 minas. É uma parábola de gerenciamento, né? E eu sempre achei que ela tinha tudo a ver com as parábolas, né, que estão aí dos talentos, mas hoje eu notei várias diferenças. Vamos ler aqui rapidinho, né? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. E aí vem por que ele fez isso, eu ressaltei. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então, estava todo mundo achando assim, eita, Jesus agora vai entrar ali em Jerusalém e vai tomar conta de tudo. Licença. E agora Jesus, ele vai contar uma história. A respeito de quem? A respeito dele mesmo, presta atenção. Ele disse, um homem de nobre nascimento. Isso significa um homem, né, da realeza. E esse homem era ele mesmo, vê a história. Ele foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, ele chamou 10 dos seus servos, já é uma diferença, né? Aqui ele fala de 10 dos seus servos e deu 10 minas, não é mais aquelas 3, né? Você isso, você aquilo, você aquilo. Isso agora é para todo mundo. Estão ligados aí? Essas minas, né? Ele distribuiu com várias pessoas. Esse 10 é um número simbólico, né? Ele deu para todo mundo 10 minas, ou seja, aí vem a tradução, o que é mina, né? Ele disse... Eita, entrou aqui uma coisinha, uma mensagem. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Ele deu alguma coisa para aqueles homens e disse, façam render. Esse dinheiro não era muito como aqueles talentos que ele deu lá para aqueles homens. Era pouco, né? Era um teste. E esse dinheiro que ele deu, né, era o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Ele deu alguma coisa básica para todo mundo e disse, olha, façam esse dinheiro render até a minha volta. Deus deu a cada um de nós alguma coisa e Ele quer que a gente faça isso render. Mas os seus súditos o odiavam e, por isso, enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Minha gente...
Isso é bíblico. Isso é bíblico. Está lá em João 19:15. Diz assim: os judeus não queriam aceitar a Cristo como seu rei. Perante Pilatos, declararam: não temos rei, senão César, rejeitando a Jesus por completo. Isso é outro trecho, né, que está lá em João, mas isso é a costura, né, a costura da parábola que Jesus está contando aqui. Lembra da história de ele veio para os seus, mas os seus não receberam? Então, ele foi para aquela terra distante para ser coroado rei, mas o povo disse: quero não, você não é o nosso rei, esse rei é Jesus. Mas a história dessa parábola continua, né? Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber como tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Lembra? Ele está dizendo assim: a mina é dele, a mina não é minha. Né? Ele está reconhecendo isso. E aí Jesus respondeu: não. O homem nobre respondeu: muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Aí o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Ele ainda reconhecia que a mina era do Senhor, né? Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Algumas versões dizem guardada num lenço. Estava guardada num pano que você tira o suor da testa, minha gente. Ele guardou de qualquer jeito. Ele não apreciou aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E dito: olha, trabalha com isso, né? Ele enrolou num pedaço de pano. Ele diz: tive medo, e agora o que é que vem? Acusação, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Ficou acusando aqui: eu vou trabalhar para lhe dar rendimento, que você que não fez nada vai ficar com o lucro daquilo, né, que eu fiz do meu trabalho. Olha a acusação, a palavra de acusação. O que não é verdade, né? Porque depois o Senhor, vamos continuar aqui, né? O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. O Senhor não ficou para ele com aquilo, né? Ele simplesmente pegou de volta o que era dele e deu àquele que tinha produzido mais. Essa é a economia do reino, sabe? A economia do reino é assim: você quer mais do Senhor, você tem mais do Senhor. Você quer menos do Senhor, você tem menos do Senhor. É você que escolhe, sabe? É você que escolhe. Então, vamos estar atentos a isso. Às vezes a gente fica pensando: não, o Senhor sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Se ele quiser, ele bota alguma coisa na minha mão. Se ele não quiser, ele não bota. Olha, eu quero dizer a você o seguinte: ele já botou. Ele botou o Espírito Santo dele na sua vida. Aqui a gente não está falando de talentos diferentes. Você viu que cada um deles recebeu a mesma coisa. Cada um deles recebeu uma mina. Cada um de nós recebeu o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que vive em nós, ele é suficiente para a gente produzir aquilo que a gente quiser produzir, aquilo que o nosso coração está inclinado a produzir. É verdade que eu tenho tendência para isso e não tenho tendência para aquilo, porque Deus me fez desse jeito, mas é a minha disposição para colocar aquilo que Deus colocou em mim em ação, para isso gerar frutos na vida. E aí ele, né, ele deu a ordem de tomar aquilo que aquele homem tinha e entregar ao outro.
E aí as pessoas disseram, Senhor, ele já tem 10. Ele respondeu, eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aí tem alguma coisa que nos lembra que, olha, está chegando a hora, de novo, né? Ele lembrando, olha, o Senhor voltou. E aqueles inimigos meus, terminando aqui o trecho, né, dessa parábola, aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Olha a justiça, Deus vem, né, avisando. A justiça de Deus, ela é benigna, ela é misericordiosa. Jesus morreu na cruz para pagar esse preço do nosso pecado. Mas, se a gente realmente, verdadeiramente, não tomar posse desse resgate, a gente vai ter um destino só, que é a morte. E ele não esconde isso de nós. Amém? E agora vamos para frente, né? Jesus vai se aproximando de Jerusalém, né? Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Minha gente, eu quero dizer o seguinte, ele lembra que ele desceu ali pelo rio, pelas bordas do Rio Jordão, né? E aí chega lá em Jericó, isso aconteceu em Jericó, e ele contando essa parábola em Jericó, mas agora, porque ele foi por esse caminho do leito do rio, que é mais baixo, ele teve que subir, né, um trecho lá. Então, é isso que ele está dizendo, ele subiu, em termos de relevo, né, para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, vou mostrar já no mapa para vocês, no monte chamado das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Isso é outro princípio de mordomia. Minha gente, Deus deu a você um jumentinho? Deu. Quando o Senhor precisar do jumentinho, libere, né? Aquilo que Deus colocou na sua mão para gerenciar, quando o Senhor precisar, largue, né? Solta. Agora, quando é que você vai saber que o Senhor vai precisar? Se você estiver ligado com ele. Senão, você vai usando o jumentinho até o final da vida, né? Mas o jumentinho, ele tem um propósito. Então, se liga aí. E aí, continuando. Continuando aqui o trecho, né? Nos versículos 28 e 29, diz assim, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, né? Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, que foi o que a gente acabou de ler. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho um mapinha que lembra, agora sem muito detalhe, né, a história. Lá em cima tem a Galiléia, Caná é aquela história lá das bodas, lembra? De coisa, pertinho de Nazaré, só que para o norte. Aqui à direita, né, de Caná, a gente vê o lago de Tiberíades. Passando mais abaixo, a região da Samaria, ao longo do Rio Jordão. Aí aqui, pertinho do Rio Jordão, a gente vê Jericó, e Jesus subiu, né, como diz a palavra, para Jerusalém. Então, no mapa, a gente está indo para sudoeste, está vendo aqui? Mas acontece que, olha aqui do lado direito, né, a gente vê a região, e aí, se você... Eu tentei botar uma coisa de relevo aqui, né? Se você olhar do lado direito, está mais verdinho, quer dizer que está mais baixinho, porque ele estava a oeste do Rio Jordão, e agora ele foi subindo até chegar no Monte das Oliveiras, que está marcado aqui de vermelhinho, e a nordeste do Monte das Oliveiras está Betfagé, que é
mencionada aí no texto, e a sudeste está a vila de Betânia. Lembra de Betânia? Betânia é onde moravam os 3 irmãos amiguinhos de Jesus, né? Maria, Marta e Lázaro, moravam ali na região de Betânia, tá? E Jerusalém está aqui para cá um pouquinho, tá? Então, a gente estava aí, nessa região. Eu espero que vocês estejam viajando, né? Com Jesus, já subiu de Jericó, já está aqui no Monte das Oliveiras, mas ele ainda não entrou em Jerusalém, tá vendo? Jerusalém está um pouquinho à frente, e ele está preparando essa entrada dele com o jumentinho lá. E aí a gente vê no texto o cumprimento da promessa. O texto diz assim, no versículo 30, vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, que é isso daí. Então, eu coloquei lá embaixo esse texto, né, que diz, essa entrada em Jerusalém, ela cumpriu uma profecia, mais uma profecia, né? Jesus, ele é o cumprimento de, estima-se, né, 300 profecias do Antigo Testamento. Essa profecia que está em Zacarias 9:9, ela diz, alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, lembra que Sião era o lugar, era a rocha, né? O monte, o lugar de residência, né? De Deus naquele lugar, naquele tempo. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E aí Jesus cumpriu isso, né? Com isso daí. Aí você fica pensando, mas Jesus sabia das Escrituras, Jesus sabia, né? O que Zacarias tinha dito, e aí ele podia fazer esse negócio se cumprir, né, arrumando um jumentinho. Mas você vê, ele não pegou assim, eu acho que eu vou levar esse jumentinho aqui de Jericó para entrar em Jerusalém. Não. Ele estava caminhando com os seus discípulos, mas aí ele disse, entre na vila e você vai achar o jumentinho lá, porque o Senhor que providenciou que a palavra dele lá em Zacarias fosse cumprida hoje, né? Então, eles foram e eles acharam o jumentinho como Jesus havia dito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se liga aí, porque não era somente saber as Escrituras, né? Mas era depender de Deus para que essas Escrituras verdadeiramente fossem cumpridas. E aí a gente chega no trecho da entrada triunfal. Eu apoiando aqui para puxar esse negocinho para baixo. Jesus, pronto. Aí o trecho continua. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, e quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Isso é um salmo, Salmo 118, tem essa declaração. E aí eu salientei aqui, paz no céu e glória nas alturas. E aí o trecho diz ainda, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende teus discípulos. E Jesus respondeu, eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus, que antes dizia, não contem nada a ninguém, porque não chegou a hora, agora ele dizia, eles vão clamar sim, mas se eles se calarem, as pedras vão clamar, porque agora precisa ser anunciado que eu cheguei, eu sou o rei, aquele Messias prometido está aqui agora diante de vocês, né? Ele declarou isso. E voltando lá para aquele trechinho que diz paz no céu e glória nas alturas, os 4 evangelhos, minha gente, Mateus, Marcos, Lucas, que a gente está vendo, e João, eles têm, né, o registro dessa entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Mas somente Lucas é que escreveu
paz no céu e glória nas alturas. Os outros todos dizem hosana nas alturas, hosana, a gente se acostuma com isso, hosana. Só que hosana é um termo que o leigo, como eu e você, né, como outras pessoas que não estão ali na igreja, antes eu não sabia o que era hosana, né, não faz parte do meu vocabulário. E Lucas teve esse cuidado, né, de não colocar essa palavra hosana, que somente o povo hebreu iria entender. Ele colocou a tradução do hosana para os leigos entenderem, né? Paz no céu e glória nas alturas. É a mesma coisa, tá? Mas só salientando a intenção, né? O cuidado de Lucas com tudo isso. E agora a parte final, né? O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse, está falando uma declaração com Jerusalém, né, a cidade, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Minha gente, isso é uma profecia e, como tal, ela foi cumprida, né? Porque estava na boca de um profeta, isso se cumpriu. Os romanos, lá 40 anos depois, né, disso, eles rodearam a cidade, aquele povo, ele ficou ali preso, e essa era uma estratégia, né, de guerra, eles prendiam, cercavam a cidade, as pessoas não podiam entrar nem sair, e eles não tinham o que comer, então eles ficavam debilitados, né, e isso foi uma coisa trágica aqui, né, na vida de Jerusalém, e, infelizmente, né, isso se tornou verdade. E aí, continuando, temos o trecho da purificação do templo. Aqui não está marcado, mas isso não foi de imediato, né? Jesus entrou triunfantemente, mas Marcos, aquele do Evangelho Telegráfico, né? Ele coloca mais alguns detalhes, que Jesus ele estava no templo, ele entrou ali, mas tinha muita gente. Ele foi dormir em Betânia e no outro dia ele voltou, e aí é que acontece isso aqui, né? Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. E aí tem uma referência a Isaías. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aqui tem uma referência a Jeremias. Muita coisa acontecendo aqui, né, que está remetendo ao Antigo Testamento. Todos os dias, diz a palavra, ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Isso aí é o que temos por hoje. Puxei um bocado, deixa eu dar um resumo aqui, né, do que nós cobrimos hoje. Temos a história de Zaqueu, né? A história de Zaqueu nunca me pareceu tão intensa, tão maravilhosa, né? Jesus sai do seu caminho para buscar um coração que se humilha diante dele. Para mim, essa mensagem foi né? Todos nós recebemos o mesmo chamado para trabalhar na obra do Senhor, todos nós recebemos o Espírito Santo, mas a parábola, né, das 10 minas, ela nos mostra que se nós formos fiéis no pouco, nós receberemos mais para fazer no Senhor. O prêmio é mais responsabilidade, mais vida, mais vidas na sua mão, né? Mais fruto para você ir lá colher para o Senhor, né? Mais oportunidade de você ser parte da obra do céu. Vimos também que Jesus é o nosso rei justo, vitorioso e humilde. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta, né? Se ele quisesse entrar como um guerreiro, né? Conquistador, ele ia entrar num cavalo, né?
um animal nobre, de guerreiro. Ele não, ele entrou humildemente montado num jumento, não é? Mas ele é vitorioso. E, por fim, Jesus veio, ressuscitou e voltará. Ele voltará para nos perguntar o que é que nós fizemos com que ele nos deixou. E aí fica a pergunta, será que nós estamos prontos? Vamos lá, vamos parar aqui esse compartilhamento e chegar junto de vocês. E aí, minha gente? Bom dia! Quero que vocês participem agora, temos pouquinho tempo aqui para o final, mas a palavra está aberta. Estou lendo aqui uma mensagem da Mari Stefanello. Meu Deus. Vamos nós, minha gente. Deixa eu pegar aqui o microfone, esqueci. Vocês têm que escrever aí na mensagem depois. Abre o microfone. Eu não estava ouvindo nada, porque meu microfone estava fechado, mas agora ele está aberto. Eu continuo não ouvindo nada. Como é isso? Ninguém está falando. Bora, Ana! Microfone, Liloca. Liloca está doida para abrir o microfone. Vamos embora. Você não escuta o que fala isso? Ai, Demétrio, é porque eu fecho, veja, às vezes as pessoas ligam o microfone na transmissão e para não haver interferência, eu baixo o meu, de forma que não saia aqui no meu para interferir. Mas aí quando eu termino de falar lá, agora eu quero conversar com vocês, aí eu esqueço de aumentar meu microfone, é isso. Aí quando terminar, aí vocês escrevem assim, Cátia, aumenta o microfone. Aí pronto, vai. Bora. Ricardo. Vai, Daniel, bom dia. Eu estava refletindo aqui que o Evangelho de Lucas ele chama a atenção por muita coisa, né? Até mesmo por situações que ele relata com tanta fidelidade. Alguma coisa interferindo aí, Daniel, o que é isso? É o microfone aqui, tá entendi. Vai falar que a gente está passando. Mas é incrível porque, assim, é um relato muito fidedigno de alguém que não caminhou ao lado de Jesus, que foi ali com o de Paulo, mas que retrata com muita intensidade coisas que a gente pode trazer para o dia de hoje, porque quando ele fala da multidão, né, em relação a lá naquele momento, lá atrás, é muito incrível porque, assim, muitas vezes a gente dá ouvidos a muita coisa ao nosso redor, e eu acho que isso pode ser traduzido para nosso tempo assim, né? Tipo, a multidão que está ao nosso redor não é a multidão de pessoas, para divergir lá de Provérbios, né, que é a sabedoria da multidão, de conselhos. Sim. Mas é a multidão mesmo multidão de incrédulos. Eita, agora ficou silencioso, Daniel. Não estou ouvindo mais. Eita, congelou, Daniel. Esse é o sinal da internet. Entra alguém aí. Eu queria falar, Kátia. Vem, Demétrio. Às vezes você falou muito que a gente tem que agradecer a Deus no pouco, né? No pouco ou no muito. E eu quero, assim, agradecer muito, né? Imagina, eu estou a 2.000 quilômetros de Recife e a pandemia, né? Apesar de tudo isso que a gente sofreu, nos deu essa possibilidade de escutar a palavra, e belíssimo, como você falou, a essa distância, a esse momento. Então, eu sempre falo que a célula nossa, eu participo à distância, mas que Deus permite que a gente esteja unido, né, na palavra, e que a gente seja fiel muito. Eu acho que isso é muito forte, né? Ser fiel no pouco ou no muito naquilo que Deus deu. E quando Deus nos der uma ordem, que a gente cumpra, né? Mas cumpra, que nós vamos ser recompensados. Recompensado com mais responsabilidade, né? Assim, eu quero meu guardador lá em cima no céu, né? Lá em cima. Exatamente, com mais felicidade, mais a palavra de Deus, mais o que fazer, né? Mais por ajudar o próximo, né? Ainda mais esse momento que a gente está vivendo. Conhecimento, é muito bom. Glória a Deus por isso. Que bom, Demétrio. Assim, mantenha você aí próximo, apesar dos quilômetros. E aí? Eu posso falar? Posso? Vem, Liloca. Meu Deus, manhã maravilhosa, Kátia, maravilhosa. 2 vezes eu viajei mesmo. Uma foi na Figueira,
porque às vezes a gente se coloca como Zaqueu, achando que Jesus não está olhando para a gente, né? Ou que não está escutando a nossa oração. E eu não tinha parado para perceber esse detalhe tão importante, porque Jesus não conhecia Zaqueu, ele não sabia quem era Zaqueu. Chamou pelo nome. E ele parou embaixo da figueira, olhou para cima e disse, Zaqueu, né? Então, eu tomo posse dessa passagem para a minha vida, que Deus escuta, sim, as minhas orações e a oração de todos. Amém, amém. Às vezes a gente pode achar que ele não está ouvindo, mas às vezes é a gente que pode estar longe dele, ou orando um pouquinho, né, desacreditando de que ele está ouvindo. Então, isso foi uma reflexão maravilhosa para a minha vida hoje. E eu também viajei com essa história dos mapas, sabe? Aí eu fiquei pensando, será que é perigoso fazer essas caminhadas nos dias de hoje? Já estou aqui viajando em viajar para fazer essas caminhadas. Tem turismo, eu não quis misturar com a história, mas tem turismo para isso. Mas eu não queria, assim, turismo de van, não. Eu queria caminhar esses 160 quilômetros, sabe? Já pensou, hein? Tem turismo. Preparo físico. Vou contar a Fernandinho. Suado no rosto. Vou contar a Fernandinho que você quer andar 160 quilômetros, quer correr, corre com ele. É, boa. E andar descalço. Eita, Era isso, gente. Era isso que eu queria falar hoje. Obrigada, Cátia. Valeu. Não existia tênis Nike, Adidas, né? Acho que... Eita, eu descobri que Mari Stefanello tem barba. Olha, antes de terminar, só um pouquinho. Kátia foi maravilhosa, excelente, foi tudo, mas algo que me chamou aqui, né, atenção nessa janelinha, e eu queria falar para Daniel e Carlília, né? Foi o tempo todo a filhinha deles aí com eles, e eles estavam lendo a palavra. Isso me tocou muito, sabe? Eu fiquei pensando, é isso mesmo. A palavra diz que a gente deve ensinar, né, o filho desde pequeno o caminho que deve andar. Então, eu fiquei muito feliz com vocês hoje, pais que estão ensinando aí, colocando a filhinha aí na aula o tempo todo. Eu fiquei observando isso, sabe? E fiquei muito feliz com isso, né? Que Deus levante mais pais, assim, que instruam realmente os filhos no caminho que devem andar, porque é uma semente que não, que dá fruto, né? Uma semente que não estraga essa, né? Que é a promessa do Senhor, né? A gente vai colher. Era isso, só um... Glória a Deus. Temos tempinho para alguém mais. Alguém Kátia, mais? só um minutinho. Ana, obrigada. A gente, hoje, nessa leitura, ela é a mina que Deus nos deu, os nossos filhos. E nós não vamos guardar, nós vamos explorar, nós vamos investir. Tá aqui, ó. Ela acabou de pegar a Letícia. Mãe, eu vou para o quarto agora orar, porque ela terminou, agora a gente vai fazer o tempo a sós com Deus com ela. Então, assim, isso é o nosso tempo precioso. A gente que já vive na correria durante a semana, mas a gente sempre tira um tempo para estar com ela. E obrigada, Kátia, por esse ensinamento. Hoje eu e Daniel vamos pregar, que nós sejamos usados pelo Senhor, porque hoje nós vamos falar, né, sobre julgamento. E essa palavra veio, assim, nos abastecendo, porque a igreja não gosta de nós, né? Nós não gostamos de ser confrontados, né? E hoje nós nos abastecemos de uma forma diferente, né? Nós nos abastecemos em comunidade. Você, com esse seu ensinamento, Kátia, seu dom é incrível. A forma como você transmite a leitura, tudo assim nos faz viajar, nos faz refletir. Obrigada. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês hoje na pregação. Deus abençoe. Aqui estamos terminando o nosso tempo. Eu quero dizer a vocês que eu viajei muito essa semana e que eu orei muito para que todos vocês viajassem também junto, né, com a palavra de Deus. Vamos agora repassar aí para o nosso pastorzão, para a gente não estar excedendo muito tempo aqui. Pastor Jason. Bom dia, gente. Estou com
com a câmera fechada aqui, porque ainda estou no trânsito, chegando na igreja aqui agora, né? E depois de 2 semanas fora, sem poder participar aqui desse momento, porque eu estava em relação aqui, eu estava no passado, né? Eu estava 4 horas de fuso daqui, então acordar 4 horas da manhã realmente não era a condição mais propícia para mim, para estar com vocês, porque tinha sempre um dia longo depois. Mas estar aqui de volta hoje é muito bom. Eu louvo a Deus por esse instante, por esse momento, né, que todos possam, com tudo isso que nós vimos hoje, especialmente hoje, né, isso certamente, algumas pessoas pontuaram aqui, mas certamente todos tiraram uma lição, seja numa frase, numa expressão, um princípio qualquer, que a gente hoje possa focar, né? Vamos, essa semana, colocar em prática algum desses princípios, algumas dessas verdades que nós nos deparamos aqui. Esse é o grande lance do relacionamento com a palavra, do apego à palavra, é isso. A gente se apega à palavra para que a palavra se converta em procedimento, né? Em vida para cada um de nós. Então, essa é a minha oração, que a gente possa hoje e essa semana a gente possa aplicar alguns desses conceitos maravilhosos, essas verdades maravilhosas que nós ouvimos aqui hoje. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, bendizemos, Senhor Deus, o teu santo nome, te agradecemos porque o teu amor nos alcança, porque, Pai, tu estás presente sempre conosco e a tua palavra viva, Pai. Tua palavra traz a cada um de nós algo tão real, tão verdadeiro, tão para o momento. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos viver intensamente esse apego às Escrituras e esse apego se reverta, Pai, em procedimento na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor Deus, agradeço pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, abençoa cada lar, abençoa cada família. Nós te agradecemos e colocamos a nossa vida diante de ti, para te cultuar, que esse domingo seja um domingo de contemplação, de adoração ao teu nome. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Um excelente domingo para todos, para todas. Quem for ao culto hoje é dia de ceia do Senhor, então um dia de unidade, celebrar a unidade. Vamos fazer isso hoje para a glória de Deus. Um beijo grande para todos. Amém. Beijo, povo. Deus abençoe muito. Deus abençoe. Distribuam este link nas